Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui para louvar ao Senhor, né, para meditar na palavra dele. Que bom, né? Podemos estar juntos novamente, né? Uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. E mesmo que seja aqui, né, gravações, né? Mas eu creio que nós podemos aprender muito, né? Vamos ficar atentos, vamos perguntar ao Senhor o que Ele quer nos ensinar. Que nosso coração esteja aberto para ouvir dele aquilo que ele tem para nós nessa noite, amém? Que bom que você estava aqui conosco domingo, né? Quem não veio, não deixe de vir domingo que vem, às 19h30 estaremos com os nossos cultos presenciais novamente, né? Quarta-feira continua aqui e aos domingos a gente está com os nossos cultos presenciais, né? E isso é por pouco tempo, eu creio que depois nós vamos voltar a todas as nossas atividades, amém? Vamos orar para a gente dar início nessa noite à palavra do Senhor? Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos ajudado. Sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o Senhor nós não fazemos nada. Sem o Senhor não podemos viver. Por isso nós precisamos do Senhor. Ouve a nossa oração, Pai. Ouve o nosso clamor, atende-nos, ó Deus, e nos ensina a andar nos caminhos do Senhor, nos ensina a fazer a Tua vontade. Eu abençoo cada pessoa que me ouve nesta hora, que o Senhor possa alcançar cada coração e que o Teu nome seja engrandecido. Fala aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família, por mais esse dia que o Senhor nos concede, né? Hoje nós vamos falar de um versículo muito conhecido, que eu creio que todos nós sabemos de cor, né? Já falamos muitas vezes, e as crianças sabem, né? O primeiro versículo que as crianças aprendem, mas que legal que o Senhor fala conosco em toda a Bíblia, né? Mesmo nos versículos que nós sabemos de cor, quanta coisa maravilhosa o Senhor pode nos ensinar. E o versículo que eu vou ler nessa noite é o Salmo 23, o versículo 1. Só isso que eu vou ler por enquanto, né? E o tema dessa mensagem de hoje é: o Senhor é o meu pastor e nada eu terei falta, né? O que não pode faltar na nossa vida, né? No caso, o versículo é esse, Salmo 23, 1, mas o tema é o que não pode faltar na nossa vida. Não pode faltar alguns itens da minha vida, isso eu preciso buscar para que não falte, né? Se realmente o Senhor, Ele é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Olha que versículo interessante, né? Vamos ler de novo, Salmo 23, 1, diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas que não pode faltar na nossa vida. Se Ele é o meu Senhor, né? É uma boa tradução para esse versículo. Ela poderia ser assim: o Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada, né? Uma tradução mais interessante, né? Se eu tenho o Senhor, se Ele realmente é o meu Senhor, eu não tenho falta de nada, né? Há pessoas que têm muito e sentem falta de algo, não é verdade? Né? Quantas pessoas, nós seres humanos, nós queremos cada dia mais alguma coisa, né? Mas há uma grande diferença da gente gostar de certas coisas, querer certas coisas, mas assim, no nosso coração tem coisas que não pode faltar, tem coisas que tem que ser fazer parte da minha vida, né? Quando o Senhor é o meu pastor. E a gente fala que o ser humano, ele é um ser insaciável, né? O ser humano em si, ele é um ser insaciável, né? Hoje nós temos um Samsung, amanhã eu quero um iPhone, e eu quero cada dia um melhor, cada dia melhor, não é verdade? Se eu tenho um carro hoje, não que seja errado não, tá bom? Eu só estou querendo dizer assim, que nós somos insaciáveis, todo dia a gente quer o melhor. Tá errado não, se você tem condições, busque ter o melhor sim, que tem. Hoje você tem uma casinha, amanhã você quer uma mansão, não é verdade? Não tem problema. Mas eu falo de algo, algo que venha saciar, que eu não vou sentir falta de nada. Isso vamos dizer, bênçãos na minha vida, né, quando eu consigo. Mas eu preciso ser saciada. Aqui dentro tem que estar satisfeita. Por que tantas pessoas entram em depressão? Por que tantas pessoas entram numa tristeza profunda? Por quê?
sente falta de algo, né? E nós precisamos buscar em Deus. No mundo nós não vamos encontrar, é em Deus que nós vamos buscar, né? Então, quando eu tenho o Senhor, que Ele é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada, não é verdade? Davi disse essas palavras expressando o sentimento de gratidão pelo que Deus lhe dava, e do mesmo modo que cuidava das suas ovelhas, não deixando faltar nada. Deus também cuida de nós. Então foi pensando nisso que ele escreveu esse salmo, né? Então ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fazia o melhor para as ovelhas dele, não é verdade? Então ele disse: assim como eu cuido das minhas ovelhas, eu tenho certeza que Deus é assim. Deus ele quer fazer o melhor para nós. Deus cuida da gente. Então ele era pastor de ovelha e ele queria o melhor para as suas ovelhas. Quando Jesus é o nosso pastor, nós sentimos satisfação interior e tudo fica bom, tudo fica melhor, né? Temos a água da vida que nos sacia e o pão da vida que nos sustenta. Ele completa a nossa vida. A gente costuma dizer, né? Acho que foi um teólogo que disse que o nosso coração, ele tem a forma de Deus. Só Deus preenche o nosso coração. Não adianta você buscar em coisas, não adianta você buscar em pessoas. Nós somos satisfeitos, nós somos saciáveis, nós somos preenchidos com a presença de Deus, né? É Deus em nós sentimos felizes, né? Mesmo que nós estamos passando por esse mundo, tudo bem, a gente sente falta de muitas coisas desse mundo, mas a minha expectativa, o meu coração, ele não pode estar nessas coisas, né? Igual eu falei, você pode ter um carro melhor? Pode. Você pode ter uma mansão? Pode. Você pode ter muito dinheiro? Pode. Você quer viajar muito? Pode, né? Mas a gente tem que ter, em primeiro lugar, Deus é aquele que me preenche. Não são viagens, não são dinheiro, não são carros, não são casas que vai preencher a minha vida, não são pessoas que vão preencher o meu coração, mas sim Jesus. Ele é a água da vida, né? Ele é a fonte que jorra e a gente não tem sede. Um dia ele disse isso, né? Ele é o pão da vida que nos sustenta. Em João 4:14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que coisa mais interessante. Quando eu tenho Jesus, gente, eu posso passar por tribulações, posso passar por diversidade, eu posso sentir falta de algumas coisas como ser humano, mas aqui dentro tem que ter paz. Aqui dentro tem que saber que Ele nos sustenta, que Ele, na hora certa, Ele vai me dar aquilo que eu busco, se for da vontade dEle. Se a minha oração estiver unida à vontade dEle, né? E essa deve ser a nossa oração: Senhor, que a minha vontade, né, ela seja a sua vontade, né? Ou seja, a sua vontade tem que ser a minha vontade. A sua vontade tem que ser a minha vontade, né? Minha vontade tem que estar entrelaçado com a do Senhor. Isso tem que prevalecer. O Senhor que vai saber o que é melhor para mim. Então, nós precisamos saber que nós precisamos de Deus. Ele em nós somos satisfeitos, nós temos alegria, nós temos expectativas de uma vida melhor, porque é isso que diz a palavra. Nós somos seres espirituais, somos seres para viver a vida eterna, né? E aqui nesse mundo nós somos o quê? Peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Jesus, ele falou isso com uma mulher samaritana, né? E ele disse também em João 6,35 assim, Jesus, ele declarou, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, né? Então, aquela mulher, aquela samaritana, ela entendeu quando Jesus disse que aquele que beber da água que ele dá, nunca mais vai ter sede. Ela entendeu tanto que ela largou o cântaro, ela largou tudo ali, ela correu para a cidade e foi proclamar, né, quem que ela tinha encontrado. Ela foi falar para as pessoas que ela tinha encontrado alguém muito especial. Você, quando encontra uma pessoa muito especial, você quer contar para outras pessoas, não é verdade? Foi isso que aquela mulher disse. Adivinha quem eu encontrei? Vocês vão acreditar com quem eu encontrei, né? Ela encontrou com o doador da vida, ela encontrou com aquele que podia saciá-la, ela encontrou com aquele que pode todas as coisas, é aquele que ouve a nossa oração, é aquele que nos alimenta, é aquele que traz felicidade para os nossos corações. E Jesus disse, né? João 6,48, eu sou o pão da vida.
né? Então, quando nós temos esse Deus que nos preenche, nós não temos falta de nada. Por isso que o salmista diz, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você está tendo falta de alguma coisa? Está faltando alguma coisa na sua vida? Busque do Senhor. Não coloque suas expectativas nas coisas desse mundo, mas se preencha com o Senhor. Quando nós nos preenchemos em Deus, quando Ele vem preencher o nosso coração, nós não temos falta de nada, porque Ele traz alegria. Eu sempre falo isso, eu já falei outras vezes, a gente é muito ingrato, nós somos ingratos, porque nós reclamamos muito daquilo que nós temos falta, daquilo que nós estamos precisando. Mas quando nós direcionamos para aquilo que Deus já nos deu, daquilo que Ele, das promessas dEle, irmãos, não tem motivo para a gente ficar triste, né? Então, aí eu costumo dizer que é o seguinte, não é provar, a Bíblia diz que tem que alimentar, tem que saciar dele, tem que tomar essa água, tem que comer desse pão. Lá em Hebreus 6, 4, 6 diz assim, ora, aqueles que uma vez foram iluminados, presta atenção nesse versículo, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentou a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Mas eu não creio, né? Uma pessoa que alimenta de Deus, uma pessoa que experimenta, não é só provar. Já viu quando você faz uma comida e fala assim, prova aí? Você não está sendo saciado, não é verdade? Você não está sendo alimentado, você está provando, né? Então não é só provar, é alimentar dele, é buscar dele. Então aí a gente pode cantar aquela música, aquele que entrou no Santo do Santo nunca mais sabe viver em outro lugar. Não é verdade? E isso sim, isso é experimentar, isso é saciar, isso é deixar que ele mergulhar, né? Como o profeta diz, é mergulhar, não é no tornozelo, não é no joelho, né? Não é nos lombos, é nadar, né? É mergulhar nas coisas de Deus, é deixar que Ele seja, nós sejamos envolvidos, né? Quando você mergulha, as águas envolvem a gente, é assim que Deus quer fazer com a gente, o Espírito Santo quer fazer com a gente. Então, aquele que pelo menos provou do poder de Deus, aqueles que já conhecem e saíram e falam assim, eu não quero, infelizmente existe pessoas que não querem, irmãos. Infelizmente a gente pensa assim, não, mas é porque só provou, né? Não teve experiências com Deus, não deixou que Ele fizesse parte da vida da pessoa, né? Então, essa pessoa que saiu, que foi embora, é impossível ser reconduzida. É a palavra de Deus que diz, caíram, é impossível que sejam reconhecidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, né? Mas aquele que provou, aquele que experimentou, aquele que se deixou ser envolvido pelas coisas de Deus, por Deus, deixou que Deus preenchesse todo o seu coração, é impossível sair da presença dele, né? Mas aquele que alimenta dele é um com ele. E olha o que a Bíblia diz, quando nós alimentamos desse pão, bebemos dessa água, nos alimentamos dele, olha que coisa maravilhosa, está lá em Filipenses 3:21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, está falando de Jesus, pelo poder que o capacita e coloca pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, esse Deus que tem esse poder, né? Ele vai fazer isso, mas é aquele que experimentou, aquele que deixou ser envolvido, aquele que buscou, que deixou Deus entrar no seu coração e preencher toda a sua vida, né? Que se entregou verdadeiramente, né? Essa pessoa, a Bíblia diz que Jesus vai o capacitar, né? Que vai transformar os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu glorioso corpo, né?
Nós vemos aqui que tinha uma multidão, era sempre uma multidão, mas a verdadeira intenção daquelas pessoas que seguiam Jesus não era pelo ensino, né? Nem o conhecimento de Deus, o arrependimento dos pecados. Eles queriam satisfação física e pessoal, e não é diferente de hoje. Muitas vezes a gente critica as pessoas: nossa, se eu tivesse vivido nos tempos de Jesus, eu ia ser crente de verdade. Se eu tivesse vivenciado os milagres de Jesus, ver ali o coxo andar, né, o cego enxergar, o mudo falar, as pessoas não tem como, né, sair da presença de Deus. Até hoje é assim. Às vezes a gente vê uma pessoa precisando de um milagre, né? Uma pessoa às vezes está na cama, um paralítico, e a gente começa a orar: Deus, mostra o teu milagre, mostra o teu poder, para que as pessoas que estão ao redor, familiares, possam se converter. Mas isso não é verdade, né? Isso é individual. Se as pessoas podem ver o milagre, mas elas têm desculpa para tudo. Na época de Jesus era assim, era uma multidão que o seguia, né? E Jesus estava sempre falando: gente, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas as pessoas sempre viam os milagres, mas elas não estavam ali para aprender os ensinamentos de Jesus, estavam ali para ver e ter, né, bênção, satisfação física e pessoal. Então não é diferente de hoje. Tem gente que vai à igreja por causa das revelações. Tem igrejas que está assim por causa de revelação. Só gosta de igreja que tem revelação. Por quê? Está interessado nas bênçãos, está interessado em apenas milagres, né? Está atrás de milagres, de bênçãos, né? Tem gente que vai à igreja para espionar. Tem gente, infelizmente, que vai para espionar. Outros vão para cumprir um ritual. Não, hoje é domingo, eu tenho que ir, né? Porque se eu não for, o pastor vai sentir falta. Se eu não for, os irmãos, hoje é domingo, né? Eu sou crente, tenho que ir à igreja domingo, né? É como se fosse até uma forma de punição, né? Tipo assim, eu tenho que ir, né? Então, essas pessoas estão enganando a si mesmo, porque o mestre conhece tudo. Jesus conhecia, e ele diz que as pessoas que estavam ali não era pelo ensino dele, muitos estavam ali atrás de satisfação pessoal, né? De satisfação física e pessoal. O mestre conhece o meu coração e conhece o seu. O mestre conhece, né, os verdadeiros adoradores, e é esse que o Pai busca, né? O grande conflito deles naquele momento era por comida, pela sobrevivência terrena, né? E por isso que Jesus conclui que eles deveriam se dedicar mais ao alimento espiritual, ao terreno. Olha lá o que ele fala em João 6:27, porque ele conhece todas as coisas. João 6:27, olha aqui o que Deus fala, porque ele conhece, mas não adianta a gente enganar, né? A gente engana a nós mesmos e aos outros, mas o mestre sabe de todas as coisas. Depois que ele fala que ele é o pão da vida, que está lá no 27, cadê? Jesus diz assim: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Qual o Filho do Homem dará a vocês? Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, né? E ele diz assim: vocês não devem trabalhar por essa comida que perece, mas eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. A atitude de Jesus nos mostra claramente o quanto ele nos conhece e sabe qual a verdadeira intenção da nossa alma em segui-lo, né? Ou ao segui-lo. Então, Deus, ele conhece todas as coisas, e ele diz para o povo: olha, vocês precisam de alimentar, porque eu sou o pão da vida, né? Então vamos lá. Então Deus conhece o meu coração e o seu coração. Então, o que está faltando na minha e na sua vida? Está faltando alguma coisa? Né? Vamos ver aqui um pouco sobre algumas coisas que não pode faltar em nossa vida, né? Porque nós vemos lá que o salmista diz: se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Então, ele precisa ser realmente o nosso pastor, né? Porque se ele é o nosso pastor, mas tem é interessante que a gente precisa. A Bíblia diz que o reino dos céus ele é conquistado pelo esforço. Então, a gente precisa buscar, né? Então, a primeira coisa que não pode faltar na minha e na sua vida quando nós temos o Senhor que como nosso pastor, não pode faltar o alimento, né? O maná, a palavra de
Jesus disse para nós que Ele é o pão da vida. Mas a gente vai ver um outro versículo que diz assim, olha lá, João 5,12 diz assim: depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer o alimento da terra de Canaã. Então, ali no deserto, quando eles estavam no deserto, Deus estava sustentando cada um deles. Deus sustentava a vida deles. A palavra de Deus é o alimento que sustenta as nossas vidas. O povo de Deus, enquanto caminhava no deserto, ele recebia do Senhor todos os dias o maná para o seu alimento diário. O maná nunca faltou. Somente quando entraram na terra prometida, eles comeram os frutos da terra, e então o maná parou de chover sobre eles, pois não estava mais no deserto e não seria mais necessário. O que está querendo dizer aqui para mim e para você? Enquanto nós estamos nessa terra, nós precisamos desse maná, nós precisamos dessa palavra, nós precisamos buscar, né? E outra coisa, o maná caía, mas tinha algumas condições. Deus falava para você, pega para cada dia. Quando chegar na sexta-feira, né? O sábado deles começa na sexta-feira às 18 horas. Então, quando chegar na sexta-feira, vocês vão colher para o sábado. Vocês vão colher para 2 dias, da sexta para o sábado, porque no sábado não vai cair, não. Quando eles desobedeciam, aquele maná apodrecia. E se eles não buscavam para os 2 dias, eles ficavam sem alimento. Então, eles tinham que fazer alguma coisa, eles tinham que buscar. Assim é a minha vida e você. Enquanto nós estamos nesse mundo, enquanto nós estamos nesse deserto, enquanto nós estamos aqui como peregrinos, nós precisamos buscar esse alimento. E esse alimento está acessível a todos nós. Olha que legal, o alimento estava acessível ao povo. Mas se o povo não pegasse, se o povo não colhesse, se o povo não trouxesse para casa, eles iam ficar sem. Então, o alimento não pode faltar, mas eu preciso decidir a me alimentar, né? Trazer o alimento para minha casa, né? Para os meus pequeninos, né? Não é assim que a gente faz na nossa casa, né? Então, assim, enquanto eles estavam no deserto, eles precisavam desse alimento. Quando eles entraram na terra de Canaã, parou. Porque o deserto a gente pode simbolizar como nossa vida terrena, enquanto nós estivemos nesse mundo. Quando nós entrarmos na Canaã celestial, aí a gente não vai precisar, porque Deus é o próprio alimento. A presença dele vai nos satisfazer. Olha que legal, né? Então olha que interessante, eu vou ler de novo. A palavra de Deus é o alimento que sustenta nossas vidas. O povo de Deus, enquanto caminhava no deserto, recebia do Senhor todos os dias o maná para seu alimento diário. Nunca faltou o maná. Somente quando entraram na terra prometida, eles comeram os frutos da terra, e então o maná parou de chover sobre eles, pois não estavam mais no deserto e não seria mais necessário. O maná cessou. O que aconteceu agora era que Deus reteve para mostrar que o maná era uma produção comum da natureza, mas um presente extraordinário e especial de Deus para suprir as suas necessidades. Olha que interessante, o maná era uma produção comum da natureza, mas um presente que vinha de Deus. Produzia, Deus fazia, caía ali, e todo dia eles pegavam aquele maná, mas era um presente extraordinário e especial de Deus para suprir as necessidades do povo. Gente, esse alimento é um alimento para o nosso espírito, né? E Deus vem sustentando as nossas vidas. Enquanto estivermos caminhando nessa terra simbolizada pelo deserto, precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Só quando chegarmos a Canaã celestial, poderemos comer o manjar das bodas do Cordeiro. Então, eu e você precisamos nos alimentar todos os dias. E o que diz lá em Apocalipse 19, 7 a 9? Olha que interessante. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, pois chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado um linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isso, felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. Olha, eu e você fazemos parte, né? Nós somos a noiva de Cristo, fazemos parte desse banquete, desse casamento, e nós vamos viver eternamente com o Senhor, né? De modo que, se nos alimentarmos todos os dias, também precisamos de uma porção da palavra de Deus para nos fortalecer espiritualmente. Todos os dias eu preciso de alimentar, não é assim? Você faz o arroz, o feijão, a sua comida na sua casa. Na sua casa não pode faltar comida.
Ou pode? Não. Se faltar, o que você faz? Você corta, você busca, você vai fazer alguma coisa, né? Você precisa preparar, não é assim? Então, da mesma maneira, nós precisamos nos alimentar e trazer o alimento para a nossa casa. Junte sua família, aproveite na quarta-feira, junte sua família, comece a orar, busque da palavra de Deus, né? Se você não entendeu, leia de novo, peça a Deus, o Espírito Santo para falar com você de novo, né? Quando o cristão fica sem se alimentar, ele vai enfraquecendo e corre o risco de adoecer ou morrer espiritualmente. Assim na nossa casa, quando a gente não tem comida. Quando não tem comida, a gente fica fraco, a gente vai enfraquecendo e corre o risco de adoecer e morrer. Assim é o sustento da palavra de Deus. Se nós não nos alimentarmos, nós vamos morrer. Então, isso não pode faltar na minha casa e na sua casa, na nossa casa espiritual, né? É o alimento da palavra de Deus, é esse maná. Então, assim como não pode faltar comida na nossa casa, não pode faltar a palavra de Deus na minha e na sua vida. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem buscado do Senhor? Isso não pode faltar de jeito nenhum. Se o Senhor é o nosso pastor, não pode faltar alimento na nossa casa. Nós temos alegria em buscar, em nos alimentar dessa palavra. Segunda coisa que não pode faltar na nossa casa, né? Na sua casa, na minha casa, é o fogo, não é verdade? Olha em Levítico 6, 12 e 13, diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Isso era uma instrução de Moisés para o povo, né? Que o altar de Deus ali, né? Naquele lugar onde foi preparado o altar, não podia faltar o fogo, não podia faltar a oferta, sempre tinha que ter fogo ali. Ele diz: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Assim é o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Na sua casa pode acabar o fogo, né? O fogo ali que esquenta os alimentos, o fogo ali que é luz, simboliza força, simboliza energia, simboliza calor e vida, né? Isso não pode faltar na sua vida, não é verdade? Assim também o Espírito Santo na nossa vida, que é como luz, como força, como energia, como calor, aquele que nos mantém, né? Alegres, né? Com energia para buscar o Senhor, alimentados, esse fogo queimando em nós, né? Isso não pode apagar, esse fogo não pode apagar na minha e na sua vida. A oração é como lenha, olha que interessante, a oração é como lenha que mantém acesa esta chama no nosso coração, o Espírito Santo em nós. Então é através da oração que o Espírito Santo vai se movimentando em nós, vai nos queimando, vai tirando tudo que não glorifica Ele, vai nos limpando, vai nos purificando, né? Então a oração é a lenha, a igreja é a lareira, onde cada pessoa é uma brasa, de maneira que um irmão aquece o outro. Olha que legal, né? Que analogia legal é essa? Opa! Que legal, né? Então, olha aqui, a oração é a lenha, né? A igreja é como se fosse uma lareira, né? Ali todo mundo junto orando, todo mundo junto, um aquecendo o outro, né? E a nossa oração subindo como adoração ao Senhor, né? E o Espírito Santo queimando no nosso coração, né? A gente ouvindo a palavra de Deus, a gente sendo alimentado pela palavra de Deus. Isso nos mantém de pé. Quando a pessoa começa a faltar do culto, não tem disciplina de oração, vai se enfraquecendo aos poucos, né? E apagando. E o texto diz que não pode apagar o fogo do altar. Ele tem que ficar queimando continuamente, né? Quando percebe já está morno ou até mesmo frio. Se o Espírito Santo não ficar aceso, né? Esse fogo do Espírito Santo não ficar aceso no nosso coração, nós vamos ficando como carvão, fica só o carvão. A gente deixa a chama dele apagar, né? Você tem mantido acesa esse fogo do Espírito Santo em você, né? Tem uma vida de oração, a brasa continua, né? Acesa em você.
Assim como você não fica sem luz, energia, fogo para esquentar o seu alimento, você não pode ficar sem o fogo do Espírito Santo na sua vida. Então busque o Espírito Santo através da oração, que é uma lenha, né, que deixa esse fogo sempre aceso, né? Então não pode faltar na minha casa o alimento, o maná de Deus, a palavra de Deus. Não pode faltar o fogo do Espírito Santo que me aquece, que me deixa alegre, que me deixa, né, cheio do Espírito Santo, que me limpa, que queima tudo aquilo que não provém dele. Então isso não pode faltar na minha e na sua vida, se realmente o Senhor é o nosso pastor, né? Isso não pode faltar. Uma outra coisa que não pode faltar na minha e na sua vida são vestes limpas. As vestes limpas significa santificação. Não pode faltar na vida daquele que tem o Senhor como o seu pastor, né? Eclesiastes 9:8 diz assim, que as suas vestes sejam limpas, sempre brancas, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse simbolizam na Bíblia a prudência da pessoa. Uma pessoa preparada, ela deve estar bem vestida, não é assim? Uma pessoa que está bem preparada, vamos sair, vamos ali, ela está sempre bem vestida, ela está sempre limpa, ela está sempre, olha, interessante, né? Do jeito que às vezes nós estamos em casa, nós podemos sair. Por quê? Porque a gente está preparado, né? Pensa nisso. Pensa nisso, uma pessoa preparada deve estar bem vestida. Como nós temos andado? Temos vestes limpas? Agora eu estou falando de santificação na nossa vida, né? Assim como na minha casa, todos os dias eu preciso estar pronta, preparada. O que Deus falou? Nós vamos ver esse versículo daqui a pouquinho. Deixa eu ver se é aqui. Isso. Gênesis, né? Bom, vamos ler antes um pouquinho. José foi condenado por não ter como explicar sua inocência, pois foi encontrado sem suas vestes, né? A gente vê ali que foi um laço, né? A gente não pode nem dizer que é isso, mas ele precisava de estar com suas vestes, né? E ele não pôde explicar, mas a gente sabe que ali foi um laço. Mas olha o que Deus fala em Êxodo 12:11. Quando o povo de Deus for sair do Egito, Deus mandou que eles estivessem o quê? Vestidos, preparados, calçados, pronto para sair, né? Tinha que estar com vestimentas intactas, né? Limpas, preparados para sair. Então isso não pode faltar na minha vida. Todos os anos, Ana, mãe de Samuel, fazia vestes novas para o seu filho servir o Senhor no templo. Está lá em 1 Samuel 2:19. Então as vestes falam de santidade, falam que eu tenho que estar preparada, a minha vida tem que estar bonita, a minha vida tem que estar santa, eu tenho que estar santificado diante de Deus. Então as minhas vestes têm que estar limpas, sem mancha. O mundo procura de todas as maneiras tirar nossas vestes ou manchar a nossa vida. Jesus voltará para nos buscar, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Olha para você ver que interessante, fala em 2 Coríntios 5:13. Então eu preciso estar preparado, eu preciso estar com as minhas vestes limpas. Então isso não pode faltar na minha vida, né? Quando as vestes sujam, quando deixamos de confessar os nossos pecados, lavar a nossa vida no sangue de Jesus, tá lá em Apocalipse 7:14, né? Será que nós estamos preparados? Será que as minhas vestes estão limpas? Será que eu estou, né, preparado para quando Jesus me buscar? Então, você está preparado? Suas vestes estão limpas? Santifique sua vida e se prepara. Então, assim como você não pode deixar roupa suja em casa, né? Assim, nossa, aquele tanto de roupa suja. Gente, eu costumo falar assim, a nossa casa é o espelho de nós. A nossa casa é o nosso espelho, vamos dizer assim, né? Não sei se eu falei errado, mas ela reflete quem somos, né? Imagina uma casa toda suja, uma casa que não tem limpeza, que não tem... É muito ruim. Então está mostrando que aquela pessoa é assim. Mas quando nós procuramos ter a nossa casa limpa, quando nós procuramos ser organizados, quando nós procuramos fazer as coisas da melhor forma, mostra quem nós somos. Então nós precisamos estar limpos, né? Então na nossa casa, imagina uma casa com muita roupa suja. Você chega lá e tem muita roupa suja. Tudo bem, não estou falando que você tem que lavar roupa todo dia, não é isso não. Mas assim, a sua roupa tem que estar limpa. Assim como a nossa roupa tem que estar limpa, as nossas vestimentas também têm que ser vestimentas de santidade, de santificação. São vestes limpas. Isso é a palavra de Deus quem diz. Então, se o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Por quê?
Eu tenho alimento, eu tenho o fogo de Deus em mim, que é o Espírito Santo, eu tenho vestes limpas, né? Isso na sua casa, trazendo uma analogia da sua casa, né? Não pode faltar o alimento, não pode faltar o fogo, sem energia. Se não tiver energia na sua casa, como é que você faz? Não é ruim, né? Não pode faltar também, as roupas têm que estar limpas, né? Vamos cuidar da nossa casa, vamos lavar as nossas vestes. Assim é a nossa vida espiritual, né? O último ponto que não pode faltar na nossa vida é o azeite, a unção de Deus. Quando o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Eu tenho azeite, eu tenho unção, eu estou sempre pronta, né? Mateus 25, 3, 4 diz assim: as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram consigo óleo, mas as prudentes, além das lamparinas, elas levavam óleo nas vasilhas. O texto de Eclesiastes, que nós lemos também, né? Diz: não falte o óleo sobre a sua cabeça, não falte as vestimentas limpas e não falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo ou azeite simboliza a energia, o combustível para manter a luz acesa, né? Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho unção de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sou ungida de Deus. Que legal! Isso eu preciso ter na minha vida. Jesus contou a parábola das 10 virgens, onde 5 foram imprudentes, não levando reserva de azeite para suas lamparinas. Já as outras 5 foram prudentes e levaram azeite suficiente para a noite toda. Como está a minha e a sua vida? Nós temos o azeite do Espírito Santo, nós temos unção. Quando eu falo, eu trago unção de Deus. Quando eu faço a obra de Deus, eu não faço por fazer, mas eu transmito unção de Deus. Isso é o que nós precisamos buscar todos os dias. Assim como eu tenho que lavar as minhas roupas na minha casa, buscar o alimento e preparar, né? Acender o fogo ali para preparar o alimento. Eu não posso deixar o alimento frio, né? Eu tenho que esquentar o alimento, eu tenho que ter luz na minha casa. Eu preciso também ter na minha vida espiritual essas coisas que eu disse, né? E o azeite é o combustível para a nossa vida. A presença do Espírito Santo é como uma luz. É como uma luz interior que aquece o coração do cristão. É o combustível que impulsiona a nossa vida. Como a unção vai acabando? Quando a pessoa se torna relaxada no seu compromisso com Deus, né? A pessoa não tem mais unção, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela diz assim: eu não tenho mais alegria em fazer as coisas da obra de Deus, eu não tenho mais alegria em fazer nada, eu estou precisando, está faltando unção. Está faltando o fogo, está faltando vestes limpas, está faltando alimento, está faltando água. Não é verdade? Então nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. É essa luz que nos aquece, é o combustível que nos impulsiona a nossa vida. Quando a pessoa se torna relaxada no seu compromisso com Deus, fica se encostando uns nos outros, né, nos irmãos, no pastor, no líder, esperando que ele dê um pouquinho de azeite. Ora para mim, eu não tenho força para orar. Ora para mim, porque eu estou desanimado, sabe? Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Ora para mim, porque eu não estou dando conta, eu estou num estresse feio, sabe? É muita coisa sobre a minha vida, sabe? Está faltando essa unção, está faltando essa unção que lubrifica a engrenagem para a gente continuar na obra do Senhor trabalhando, sabe? Fica mais fácil com o azeite, fica mais fácil com essa unção, né? Está precisando de azeite na sua vida, mas como as prudentes não puderam dar o seu azeite para as nécias, porque iria faltar para ambas, assim também a unção é individual. Nós precisamos pedir a unção de Deus. Você está fraco? Você está desanimado? Busca essas coisas para falar com Deus. Dobre seu joelho agora, né, antes de dormir. Fala: Deus, não pode faltar isso na minha casa. Porque se faltar isso na sua casa, as coisas que eu falei na sua casa, o alimento, isso, eu sei que você vai dar seus pulos. Eu sei que você vai procurar e você vai buscar de todo jeito, para que tenha isso na sua casa. E na sua vida espiritual, você vai deixar passar batido, né? Hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa acordar e fazer aquilo que Ele quer, né? Que nós possamos ser cheios do azeite. A unção falta quando a pessoa deixa de orar. Só quando precisa, né? As pessoas tem gente que só acorda quando as coisas ficam ruins. Ora para mim, ora para mim. Eu agora estou vindo para a igreja porque eu estou passando dificuldade. Eu preciso. Não, gente, não vamos deixar que a coisa piore para a gente buscar o Senhor, não.
Você deve buscar unção para a sua vida e nunca deixar o azeite faltar, nem ficar dependente da oração do outro. Ore você, busque você, né? Nós temos mantido o azeite na nossa vida. Vamos buscar a unção de Deus todo o tempo na nossa vida. Assim como não tem jeito de um carro andar sem combustível, não pode faltar o azeite, que é o combustível para a luz ficar acesa. Tudo precisa estar em sintonia, né? O alimento, a água, o fogo, as vestes limpas, o azeite, tudo precisa, um depende do outro. E eu em sintonia, quando Deus, Ele me preenche, né? Eu tenho todas essas coisas, tudo na minha vida vai funcionar, porque eu tenho um Deus que não me deixa faltar nada, né? Que aí eu não tenho falta de nada. Todos esses itens acima não pode faltar na nossa casa, não pode faltar na nossa vida. Então, vamos deixar, né, Cristo nos encher, né, com essas bênçãos, né, com as bênçãos dele através. Quando eu busco isso aqui, as bênçãos dele vêm sobre a minha vida. Então, não deixa as bênçãos do Senhor acabar na sua vida. Não quer ter vitória? Busque o Senhor, né? Faça essa listinha aí e não deixe faltar na sua vida. Apocalipse 3:1, para terminar, diz assim: venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Né? Então busque, né? Para que ninguém venha buscar, venha tomar a sua coroa, né? Que você possa estar pronto, né? Que você possa estar preparado para essa volta de Jesus. Deus quer que tenhamos uma vida completa, por isso Ele disse que veio nos dar, né, vida e vida em abundância. Essa é uma vida abundante, porque Ele não deixa a gente faltar, não deixa faltar nada na nossa vida, né? Está lá em João 10:10, eu quero dar vida para vocês, é uma vida abundante. Vemos muitos cristãos que começam com muito vigor e depois vão se enfraquecendo, isso porque deixam faltar coisas essenciais para a sua vida cristã. Então não pode faltar em sua vida o quê? A palavra de Deus, que é como maná, um pão que sustenta. O Espírito Santo, que é como fogo que te aquece. Vestes limpas, né, que te mantém preparado, porque quando Jesus vier, a gente está pronto para sair, né? Que te mantém preparado para ser abençoado, para ser bênção para outros, né? E a unção que te capacita para vencer. Sendo assim, nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus realmente é o meu e o seu pastor, nada terei falta. Ou seja, não terei falta de nada, né? Então essa é a palavra que o Senhor Deus trouxe para nós nessa noite, e eu fui abençoada, né, quando estava me preparando essa ministração, e eu creio que você também vai ser abençoada no nome de Jesus. Ouça essa mensagem quantas vezes precisar. Busque do Senhor, né? Anote isso que não pode faltar na sua casa, mas busque do Senhor, irmãos. Os dias são maus, nós precisamos estar prontos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a nossa família, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Ele nos fez para que tenhamos uma vida com abundância. E aqui ainda, é aqui mesmo, né? Deus tem vitórias para mim e para você. Como é bom ter Jesus. Eu penso assim: se não fosse o Senhor na minha vida, eu já teria perecido. Eu já teria, nem sei, né? Eu não estaria mais aqui. Mas é Ele que me sustenta, e glória a Deus que nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que está a todo momento conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Espero você domingo às 19h30, né? Vai ser a apresentação do Bernardo, né? Que Deus abençoe a Jade, o Alex, a família, a Zilpa, a Toninho, todos, a Letícia, todos que fazem parte dessa família, né? É um milagre, né? Bernardo nasceu nessa pandemia, né? Ele vai ter histórias para contar, mas ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Amém? Que Deus te abençoe. Espero você domingo, no nome de Jesus, às 19h30. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar, e que você possa ter uma noite tranquila, um sono abençoado no nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Continue conosco, continue falando nos nossos corações. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Que não falte na nossa vida, Senhor, o alimento que é o Senhor. Que não falte o fogo que é o teu Espírito Santo queimando no nosso coração, nos dando força, energia. Que não falte as vestes limpas, que possamos estar preparados para
tudo, Senhor, e que o Senhor nos ajude, Pai, com as nossas vestes, ó Deus, de santificação, que possa, Senhor, ter também em nós a unção do Teu Espírito Santo para que possamos abençoar outros e que a nossa vida seja uma vida de bênção. Muito obrigada por tudo, continue conosco no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, no nome de Jesus. Amém.